transmissão do YouTube, ou você, membro assinante do NeuroLaw Academy, depois de assistir na área de membros. Temos um convidado especial hoje aqui para um assunto interessantíssimo. Eu sou suspeito, estou enviesado, falando sobre cérebro e falsas memórias. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui. E sinta-se à vontade, o pessoal que está aqui na sala com a gente, participando da sala do Zoom, ou você que está aí no YouTube, mande a sua pergunta aqui no chat, que com certeza o Arthur, nós faremos o nosso melhor para responder as suas dúvidas. Legal? Por gentileza, mande no YouTube aqui se você está ouvindo legal, aí perfeitamente, da onde você está nos assistindo, em que região do país ou fora do país, para conhecermos você melhor. Legal? Vou compartilhar minha tela aqui, acredito que vocês estão vendo minha tela. Arthur, primeiro, antes de apresentar você, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, tá? É uma grande honra a aceitar esse teu convite e vir tratar de um assunto que eu sou apaixonado, que são as falsas memórias e a repercussão delas, né, no Poder Judiciário. É algo assim que me fascina. Eu costumo dizer, Arthur, você sabe disso, é um caminho sem volta quando a gente tem essa visão interdisciplinar em relação às neurociências, da psicologia e dentro do direito. Né? Com certeza. Inclusive, Matheus, essa após foi muito boa, essa após de Neurolaw, né, que tu era um dos organizadores, porque abriu muito o nosso horizonte, que nunca nem tinha pensado. Um assunto que eu fiquei louquinho, comecei a estudar, foi o tal do sociopata. Né, nós tratamos, né? Aí eu comecei a comprar livros. Eu acho que foi com o professor Rui Matheus, com o José Antônio Serafim e com a Simone, se não me engano. Exato. Pessoal, aí, vocês que estão aqui no YouTube, o Arthur foi o nosso primeiro aluno da nossa primeira turma, da turma de pós-graduação em Neurociência Aplicada ao Direito, NeuroLaw. Estamos agora com a terceira turma. Eu não sei quando você vai estar assistindo aí no YouTube a gravação, mas abaixo vamos deixar o link aí de mais informações. Então, Arthur, vale a pena, né, conhecer o projeto. Vale demais. Show de bola. A qualidade dos professores, a seleção dos assuntos, foi algo excepcional, cara. E eu era doido para te dizer isso, mas não tinha oportunidade de conversar, e é bom que a gente conversa agora em público, né? Pô, legal, e a obrigado. ideia... essa meu sentimento com relação ao curso foi de todos os colegas, todo mundo adorou mesmo, cara. Muito legal, bom. Obrigadão. Depois dessa propaganda aí, gente, não foi nada convidado isso aqui não, viu? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado, da sua apresentação, Arthur. Depois vamos conhecer rapidinho você um pouquinho melhor, porque por trás de um profissional, acredito que todos nós seres humanos, obviamente, então temos nossas preferências, essas preferências nos conduziram e ainda nos conduzem a quem somos atualmente, certo? Então, nosso convidado é Arthur Napoleão Teixeira Filho. Você prefere Arthur Napoleão, Arthur Teixeira? O que você prefere? Arthur Napoleão. Arthur Napoleão, perfeito. Ele é mestre em psicologia, tem MBA em Poder Judiciário, pós-graduações em Direito e Administração, formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, UNIFAM, e do Conselho de Justiça Federal. Tutor em cursos sobre neurociências de conciliação e mediação, facilitador em Justiça Restaurativa, mestrando pela Infam, juiz federal na Paraíba. Um breve currículo sobre o Arthur. E eu quero começar, Arthur, como aqui um ritual que fazemos, com essa perguntinha aqui, que eu tenho para você. Antes, que eu coloquei, gente, vocês participando aqui da sala do Zoom e assistindo no YouTube, o que abordaremos aqui brevemente nesse nosso encontro de hoje está fundamentado no livro que lançamos no ano passado, 2021, e o Arthur escreveu um artigo sobre isso, falando nessa relação entre tempo e falsas memórias. Então, vou deixar o link aqui para vocês. O Arthur é um dos coautores de alguns dos artigos sobre coordenação minha e do juiz federal Eric Navarro. Deixarei o link aqui para vocês, tá? E também o embasamento da nossa conversa, deixaremos o link abaixo desses dois artigos sensacionais, recomendo fortemente essa revisão, esse artigo de revisão, e o outro artigo, esse artigo de 2014, também compartilhado pelo Arthur. Então, aqui tentando fazendo o nosso melhor para trazer um embasamento científico dentro dessa visão interdisciplinar da neurociência, psicologia, tomada de decisão e do direito. Legal, gente? Olha, temos aqui, a pessoa entrou, deixa eu ver quem... Suane, seja bem-vinda, Suane, boa noite. Boa noite, Suane. Oi, boa noite.
Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Matheus? Como estão? Perfeito. Melhorou agora, viu, Sônia? Eu sei que você trará questionamentos aí pertinentes com o Arthur, viu? Oi? Vai melhorar agora, porque a sua presença sempre traz reflexões e questionamentos importantes aí. Tenho certeza que você vai compartilhar muito com a sua vamos lá. Beleza. Então vamos lá, Arthur. Para começar nosso ritual, se você tivesse a oportunidade de jantar com uma dessas pessoas, o seu atleta preferido, cantor ou cantora favorita, ou pesquisador de referência, se pudesse escolher só um, quem você escolheria? Por quê? Pesquisador de referência. E já digo o nome, Elizabeth Loftus, que foi a grande personagem que ela está viva ainda, né? Das falsas memórias. Não, eu realmente não sei. Inclusive, eu tentei segui-la no Instagram, mas a senhora Elizabeth Loftus, por ela ter sido a grande iniciadora desse estudo mais aprofundado, principalmente vinculando o estudo da memória e falsas memórias à atuação dos tribunais. Né? Perfeito. Inclusive, Matheus, ela foi prestar consultoria, Matheus e colegas aí, ela foi já acabou sendo processada, cara. Caramba, não sabia disso não, Arthur. Ela Suane, está ouvindo o Arthur? Não, Matheus, acho que é a internet dele mesmo. Ela prestou no julgamento, tu acredita? Eu não acredito porque nós não escutamos o que você disse, porque a internet falhou e nós não entendemos o que você falou. Ela foi processada pela atuação dela enquanto perita num processo. Ah, entendi. E aí você vê, né, como é difícil você levar adiante nos tribunais essa cientificidade que nós queremos levar, né? E quando é que foi isso, Arthur? Não sabia disso. Cara, era um julgamento de um sujeito chamado Titus. Né? Ele foi condenado por um falso reconhecimento. Certo. E aí ela conseguiu provar que era falso reconhecimento, só que depois o sujeito, cara, ele perdeu noiva, perdeu emprego, perdeu tudo e acabou se suicidando. Olha só, interessante, não sabia disso. Mas tem no TED, se vocês botarem TED, Elizabeth, com TH no final, né? Loftus. Vocês pegam, é excelente esse vídeo. É o TED dela. É o TED dela. Pessoal, vocês que estão aí acompanhando no YouTube, o pessoal que está aqui no Zoom sabe quem é a Elizabeth Loftus, mas você que está por fora aí dos estudos das falsas memórias, psicologia do testemunho, ela é pioneira nessas pesquisas e qualquer artigo que você pegar, você encontrará a citação de algum artigo dela, o nome dela, com certeza. Perfeito, Arthur. Obrigado, viu? Segundo, você se considera uma pessoa chocolate ou prefere comida salgada? Comida salgada. Salgada. Não gosta de chocolate? Não gosto muito de doce, cara. Vai no camarãozinho? Um churrasquinho, né? Como um bom gaúcho, um churrasquinho tem seu valor. Perfeito. E aí, a última pergunta para entrarmos no assunto. Das lembranças que você viveu, você acredita que consegue lembrar exatamente todos os detalhes ou prefere acreditar que muitos fragmentos foram esquecidos ou adicionados? Matheus, eu brinco, Matheus Suane, pessoal, que eu não tenho memória, eu tenho vaga lembrança. A minha memória é terrível. E eu tenho muita falsa memória. E eu me interessei pelo tema por causa disso. Uhum. E tanto que a minha esposa falava, rapaz, tu tem muita falsa memória, eu comecei a ficar preocupado, né? Será que isso é alguma doença, alguma coisa? E aí, por isso que eu me interessei, e ainda mais quando eu vi as implicações para a minha atuação, né, enquanto operador do direito. Uhum. O impacto disso que falaremos em breve, eu não sei se isso é do sexo masculino. O seu marido, Suane, você costuma chamar atenção também de a falta de memória aí ou não? Sim, bem complicado. Bem complicado, mas eu também
péssima memória. Tá, eu entendi. Para alguns eventos. Perfeito. O que nós sabemos hoje... Pode falar. Não, eu não sei, vocês falam acontecimentos, coisas que acontecem na nossa vida, porque eu tenho uma memória melhor para algumas coisas e uma péssima memória para outras coisas. Por exemplo, memória visual, reconhecimento de pessoas, sou péssima. Para números, eu sei CPF de cor, de um monte de gente, telefone. Então... hoje nós entendemos esse processamento aí da retenção, da memória, e depois da lembrança que temos. Na verdade, aí podemos resumir, tá? Tem mais fatores, mas dois é a conexão, a valência emocional que você cria com aquilo que está acontecendo, ou aconteceu de fato, e a outra, que seria o início aí da retenção dessa memória, que é a atenção, né? Com certeza você não lembrará daquilo que você não está direcionando sua atenção, ou que você acredita que está prestando atenção. Por exemplo, você está digitando, lendo um artigo, num processo, e alguém está falando com você, e você está, estou entendendo o que você está falando, mas você está ali focada em escrever no processo, né? Ou algo nesse sentido. Provavelmente, no outro dia, você vai perguntar à pessoa, olha, o que você estava falando para mim mesmo, que eu não estava prestando atenção? Veja, você mesmo fala, eu não estava prestando atenção. Eu não sou observadora nos detalhes, acabo me confundindo. E tem, Matheus e Suane, um fator relacionado com a época em que vivemos. Você acredita, Arthur, que nessa flutuação da idade vai ter melhor? Não, é a Covid, cara. A Covid-19, o vírus, ele ataca a memória. Perfeito, não. Eu tinha lido artigo, pessoal, sobre isso, e fiquei assim, você lê e acredita, tá? Até que eu peguei Covid, eu não me lembrava mais, eu estava perigoso, eu não me lembrava mais de nada. Os caras esquecem chá. Aí eu procurei um neurologista, e ele me passou um remédio lá, umas vitaminas que melhorou, mas eu estava terrível. E aí, conversando com outras, eu ouvi relatos da mesma. Exato, uma das, vamos dizer assim, uma das sequelas aí que as pessoas estão demonstrando, né? Perfeito. Continuando aqui, então, Arthur, acredito que é importante, para iniciarmos a conversa, talvez seja a dúvida de muitos, a diferença entre uma falsa memória... eu coloquei é uma mentira, não. Qual que é a diferença, né, entre a falsa memória e uma mentira? Como é que funciona? Bom, pessoal, numa definição bem clássica do que seja falsa memória, ela é a lembrança de fatos que não aconteceram ou a lembrança de fatos que aconteceram, mas a gente recorda de uma forma diferente do que realmente houve, tá? Então, ela é um processo que se dá no nosso cérebro e não há uma vontade, você não produz uma falsa memória porque quer, tá? Tanto que daí a diferença da mentira. A mentira é você contar algo, tá? Digamos, usando o termo jurídico, dolosamente, você contar um fato que não aconteceu, mas querendo. Na falsa memória, não. Você acredita que aquilo aconteceu. Então, basicamente é isso. E há um estudo chinês de 1919 ou 18, em que se verificou com a ressonância que as áreas do cérebro afetadas quando há uma falsa memória e uma mentira são áreas distintas. Então, até biologicamente, há uma distinção do que seja uma falsa memória de uma mentira. Né? Perfeito, Arthur. Inclusive, eu ia citar essa relação da estruturação. Por exemplo, quando você que está nos assistindo, você está articulando ou estruturando algo, um fato que não ocorreu, isto é, construindo uma mentira, você provavelmente está tendo um acionamento maior das suas regiões pré-frontais, principalmente da dorsolateral, onde vai dar essa construção das consequências daquilo que você está contando hoje no futuro. Logo, regiões pré-frontais dão essa fundamentação da produção da mentira. Entretanto, falsas memórias, como falamos de falsas memórias, ou das memórias, de fato, como o Arthur citou, é uma produção que não tem uma consciência sua, porque pode acontecer de um adicionamento de uma informação de maneira consciente que você faz sem saber. Temos regiões relacionadas com o lobo temporal, especificamente o hipocampo,
onde essas regiões essas memórias de longo prazo, elas estão ali armazenadas e distribuídas depois no córtex cerebral. Então, de fato, Arthur, como você citou, há essa diferenciação. E um dos problemas, por exemplo, do sociopata, é que nessa articulação, depois quando, Arthur, você está ali assistindo um testemunho e essa pessoa compartilha, depois, uma semana ou um mês depois, ela tem que buscar no passado dela essa estruturação que ela construiu, né? E provavelmente ela reconstruirá ou construirá de uma maneira diferente, e é aí que você percebe que o sujeito talvez esteja mentindo, né? Exato. E a mentira, ela é cercada de uma série de mitos. Por exemplo, de que a pessoa que mente, ela não olha para o nosso rosto. Uhum. Pelo contrário, ela olha mais, que é para ver se a mentira está colando, se está dando certo ali aquela conversa dela, né? Por exemplo, contar muitos detalhes. Semana passada eu fiz uma audiência que a mulher era só detalhe, porque foram depois 8h32 aconteceu tal coisa, 9h15 tal coisa. Os horários, ela é um relógio ambulante, e aí você vê que a pessoa realmente ela está construindo uma história. E aí qual é a tática? Aí eu vou até passar para o povo aí, em umas situações dessas. Peça para a pessoa parar e contar aquela história que ela já nos apresentou, que ela conte de trás para frente. Olha que interessante. Quem mentiu não conta, Matheus. Não consegue. Ou possivelmente vai gaguejar, né? Vai ter... vai gaguejar. E se você não está mentindo, por exemplo, Matheus, o que é que você fez hoje? Acordei, fui jogar uma bolinha que tu gosta, fazer a malhação, tal. Tu não vai chegar, eu acordei às 6h15, botei uma camisa do teu time preferido, e aí o tênis era um Axis, não sei o que lá, tal, cheio de detalhe. Conte de trás para frente. Não conta. Dificilmente. Olha, interessante. Suante, você, na sua experiência como juíza, você também repara em alguns detalhes desses, como o Arthur compartilhou, ou faz sentido isso? Não, Matheus, eu hoje estou trabalhando numa vara federal que tem poucas audiências. Faço pouquíssimas audiências. E eu fazia bastante audiência há 4, 5 anos atrás, quando eu trabalhava em ações previdenciárias. Aí certo. Era muito fácil ver que a pessoa tinha sido instruída, na verdade. Exatamente. Tinha sido instruída, né, Arthur? Porque eles já chegavam com a historinha pronta. Tu perguntava uma coisa, eles respondiam outra. Eu fazia uma pergunta, eles começavam a contar a história inteira. Exato. Isso aí você tem perguntado, né? Como se fosse tirar o visto dos Estados Unidos. Né? A pessoa pergunta uma coisa, a pessoa já quer falar tudo. Agora, quando a pessoa ela é uma pessoa mais simples, aí é bem mais fácil de identificar que ela foi instruída, digamos assim, a testemunha. Porque aí tu começa a fazer perguntas pontuais e ela não sabe responder ou ela se contradiz. Perfeito. Então, a minha experiência ela é um pouquinho diferente da experiência do Arthur. Eu agora, Sônia, estou no juizado previdenciário. Aí, Arthur, é isso aí. É fácil, a pessoa é mais simples. É mais fácil. Outra situação, Matheus, Sônia, pessoal, é que a pessoa, quando ela começa a mentir, ela começa a ter reações físicas. Quer coçar o nariz, começa a coçar assim a cabeça, bota a mão na frente. São uma série de comportamentos que você vai estudando na comunicação não verbal que indicam, né, uma falta de compasso, né, entre o que ela fala e o que ela realmente quer dizer, tá? A mentira, né, que ela quer. Sim. Botar a mão no rosto, assim, pode ser, claro, uma alergia, alguma coisa, então você tem que analisar num contexto. Esses sinais nós chamamos de sinais padrões, né? Talvez seja o padrão dela ou algo assim. O que aproveitando, Arthur, o que eu observava nesse tipo de audiência, as pessoas ficavam vermelhas. Subia um vermelho no rosto. Outra coisa, quando eu pressionava um pouquinho, elas não têm tanta malícia, elas ficavam assustadas, com medo. Aí elas entregavam o jogo. Nessas que estão mentindo, você está falando, né, Sônia? Não há que... eu falo assim, mentira, mas são pessoas tão simples que muitas vezes não é que seja uma mentira,
Talvez ela está tentando omitir algo, né? Não sei. Não, eles testemunharam, normalmente é trabalho rural, são coisas simples. Muitas vezes eles realmente testemunharam o autor trabalhando, ou uma união estável, mas eles acabam sendo instruídos em relação às datas, aos locais, a detalhes que eles não lembravam. E aí, quando tu percebe que eles estão contando uma história instruídos, e aí a gente começa a pressionar, fazer perguntas mais detalhadas, pedir que eles confirmem a informação, eles acabam se entregando. Aí se entregam. Mas Sônia, às vezes, né, nem só instruído, mas imbuído de querer ajudar a parte lá que ela vai ouvir, né? Que geralmente, Matheus, é a comadre, é o compadre, tal. Então, ele tem aquele interesse, né, de, entre aspas, ali, beneficiar a pessoa, né? Então, sim. Qualquer pergunta que você faça, que ele entenda que vá prejudicar, ele já sai de lado, né? Perfeito. Não sei se, eu sei que eu acabei de ver aqui que a Sheila, a Mariana está aqui, se vocês quiserem contribuir, por gentileza. Vi que a Cibele aqui, boa noite, Cibele, está no YouTube, obrigado pela presença, ouvindo perfeitamente. De onde você está falando, Cibele? Sheila, Mariana, vocês querem contribuir? Acho que a Sheila e a Mariana ambas são advogadas, temos aqui 2 juízes, a Suane e o Arthur, se elas quiserem contribuir como advogadas, sintam-se bem à vontade, tá? Arthur, continuando então, vamos lá. Nos estudos sobre o cérebro e as falsas memórias, basicamente podemos categorizar a formação delas em 2, as espontâneas e as sugeridas. A primeira é resultante de falha no processo de compreensão da formação, algo que você já citou aí, e a segunda é sugerida, que a sugerida é construída pela apresentação de uma falsa informação compatível com a experiência. Sabendo disso, na sua opinião, como cada uma delas pode impactar a testemunha e o julgamento do juiz? Acredito que você já compartilhou aí, você, a Suane, compartilhou o exemplo de como essa instrução, talvez de alguém de fora, externa, pode atrapalhar ou adicionar informações no que a pessoa quer testemunhar, né? Matheus, Suane, pessoal, a própria legislação, ela já prevê algumas medidas, tá, para evitar que a testemunha seja, de alguma forma, influenciada no que ela for depor. Por exemplo, uma testemunha não pode ouvir a outra depondo. Certo. Então, trazendo agora para o outro lado, num tribunal do júri, certo? Os jurados, eles são incomunicáveis. Para quê? Para que um conversando com o outro não venha a influenciar. Compartilhar informação, alguma coisa assim, né? Compartilhar informação, porque às vezes a pessoa está ali numa dúvida tal, e aí vem a outra, fala alguma coisa, aquilo já influencia, no mais das vezes, sem que a própria pessoa perceba, né? E aí, de forma não considerações filipinas, manelinas, aquele negócio do, mais uma questão certa, tá? Então, o juiz tem que, quanto às falsas memórias, as espontâneas, não tem como interferir, né? Mas nas sugeridas, há algumas medidas que você pode tomar para evitar que elas ocorram, tá? Mas no momento do depoimento, né? Não tem como antes a pessoa viu um crime e aí no outro dia assiste um filme semelhante, pronto, já enviesa. Muito interessante, verdade, né? Não tinha parado para pensar. Como a pessoa ali na sua rotina então, pode ali vendo informações ou contextos similares, como isso pode adicionar ou fazer ela dar uma atenção maior a um fragmento ali que até então ela não dava, né? Com certeza. Perfeito. Bom, quais os principais assuntos tratados nos tribunais sobre falsas memórias? O que você acredita que isso pode tratar? De início, pessoal, um dos temas mais discutidos nessa parte de processo penal são as falsas memórias. 2018, ao STJ. Estão me ouvindo? Está falhando bastante, viu, Arthur?
Não sei se é só comigo aqui ou com a Suane. Suane, tá falhando aí para você, não sei como é que tá. A Sheila tá falhando um pouquinho. Tá dando uma falhada. Principalmente quando você vai falar alguma coisa interessante, importante, aí corta aí, a gente não sabe o que falar. Deixa eu tentar rotear. Infelizmente, estou com esse problema aí. Mas, enquanto isso, eu vou continuando. Pois, olha, então, as falsas memórias hoje se tornaram um assunto, digamos, palpitante nos tribunais. Tá? Uhum. Antes ninguém nem falava, era muito incipiente uma decisão ou outra. Até que em 2018 o STJ decidiu, tá, que as falsas memórias, o decurso do tempo pode afetar a memória da pessoa, que é algo óbvio, né? Perfeito. Mas havia um entendimento deles de que isso não poderia influenciar no julgamento. Não poderia influenciar em que sentido? No processo penal, quando o réu não é localizado, então eu não localizei o acusado, tá? A citação se dá por edital, então há um edital, é publicado. Se ele não aparecer e nem constituir advogado, e aí o processo para. Acontece que... Estão ouvindo? Perfeito. Algumas falhinhas, mas estamos ouvindo. Eu estou tentando aqui até para rotear. Acontece... nesses casos, quando é que você vai achar a testemunha? Você, ou vai poder ouvir... Só vou trocar aqui de conexão. Perfeito. Eu não sei se a Suane compartilhou aí com a gente que você não está tendo muita experiência com isso, né, Suane, nessa relação de depoimentos. Não, vê se melhora, pessoal. Melhorou? Aparentemente, sim. Tá. Agora... Vamos lá. Então, o que acontece, Matheus? Imagina você é um policial que fez uma prisão. Tá? Certo. Só que você faz 10 prisões numa semana. E aí, há um processo que o réu não foi encontrado, é encontrado daqui a 12 anos. Caraca, 12 anos depois. Eu peguei uma situação dessa, por isso que eu estou botando um caso concreto. Era um caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. O sujeito abordava 10, 15, 20 carros por dia, e aí pega não sei quantas CNHs, né, carteira de habilitação falsa, licenciamento falso, e aí ele vai ser ouvido daqui a 12 anos, que foi o caso que eu peguei, sobre um fato. O que é que ele vai lembrar? Não lembra. Se ainda estiver vivo, né? Se ainda estiver vivo, né? Então, nesses casos, o que é que os juízes faziam? Eles produziam logo a prova testemunhal, ouviam logo a testemunha e deixava para, caso um dia aparecesse lá o réu, aí refazia a prova, se fosse possível, dava um jeito. Aí o STJ decidiu o seguinte, flexibilizando o entendimento numa súmula. Súmula é um entendimento fixo do tribunal. Então, tinha um entendimento fixo que nesses casos, né, em que o réu sumia, tal, não podia ouvir ninguém, tinha que ficar tudo parado. E aí, em 2018, eles alteraram, disseram o seguinte, quando a testemunha é policial, a gente pode ouvir logo. Exatamente por causa disso. Como eles estão reiteradamente em ações... Exposição constante, né, em relação à alternância, né? Aí o cara prendeu A, lembra que prendeu B e tal. E aí, então, houve essa questão de passar-se com base nas neurociências, que o interessante é isso, Matheus. O voto do ministro Schietti é todo baseado em neurociências. Nos artigos publicados. Artigos publicados, estudos feitos e tal. Então, há essa questão do fator tempo na interferência da memória. Certo. Posteriormente, passou-se a discutir também o chamado reconhecimento judicial, aquele reconhecimento pessoal, que você vai lá e vai reconhecer, quem foi que te assaltou?
Aí chega na delegacia, mostra um livro cheio de foto, ou então bota o povo enfileirado com os numerozinhos para você reconhecer e tal. E o que é que acontece? A nossa legislação processual penal, ela traz regras bem fixas de como se deve acontecer isso. Uhum. Ocorre que, na prática, esse procedimento se dava de qualquer jeito, cara. Mostrava foto de WhatsApp, tá? Aí outra coisa, o cara foi assaltado. O policial mostra uma foto, foi esse aqui, você já está com 80% de convencimento que aquele cara é bandido. Porque o policial não vai mostrar a foto do irmão. Está sugestionando já. Já sugestão. Então, a ideia é essa, evitar a sugestão, né? E isso, cara, tem sido muito, muito, muito debatido ao ponto do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, ele ter lançado uma chamada cruzada pela maior cientificidade dessa atuação contra o crime, né, chamada persecução penal. Né? Porque o negócio, cara, era feito bem digamos, ao interesse do investigador, tal. Não que eu diga interesse de querer acusar alguém, mas não tinha um procedimento bacana, tá entendendo? Que evitasse essas embasado, algo que teria algo mais concreto, uma fundamentação em como articular. Fundamentação, E aí, quanto a isso, nós temos o exemplo dos Estados Unidos, tá? Uhum. Lá surgiu em 1992 o Innocence Project. O que é que eles faziam? Esse projeto, ele buscava rever condenações criminais nas quais não houve prova técnica. Então, houve só um reconhecimento, seja pela vítima, seja por testemunhos. Tal. E aí, o que é que eles fazem? Eles recebem os casos, eles iniciam uma revisão com base em prova técnica. Por exemplo, o cara foi condenado por estupro em 1979 e sobrou resquício lá de sêmen, sangue, alguma coisa, eles fazem lá o exame para ver se era o sujeito. Certo. Mas o fato é que nessa brincadeira, de 92 até agora, 2022, eles conseguiram, o que eles chamam exonerate, né? Exonerar, absolver mais de 400 pessoas, inclusive umas no corredor da morte, bicho. Olha só. E há uma vertente do Innocence Project aqui no Brasil. Então, você relatou isso no seu artigo no livro. Quem quiser colaborar, eles colaborar, inclusive como pesquisador, tal, eles aceitam. É bem interessante, cara, é bem interessante mesmo. Então, no momento atual, a grande palpitação desse tema falsas memórias se dá na área criminal, tá? Perfeito. E quanto a reconhecimento das pessoas, então vou reconhecer quem era o acusado, quem era o ator, e no depoimento das testemunhas. Olha só, interessante, eu não sabia desse projeto, principalmente nessa atuação aqui no Brasil, né, nesse braço aqui no Brasil. E é muito bacana, e já conseguiu liberar... Teve o caso de São Paulo, não foi? Eu acho que tem o primeiro caso foi em São Paulo, né? Teve de São Paulo, no Rio, e é muito bacana, cara. Poxa, perfeito. O próximo questionamento, olha que interessante. Imediatamente após um evento, um assalto, por exemplo, havendo a presença de detalhes mais vívidos, é menos provável que as pessoas sejam influenciadas por informações erradas. Isto é, algo imediato ali para fazer aquilo, certo? Porém, caso um depoimento adiantado por um período de tempo, é mais provável que as pessoas sejam afetadas por possíveis informações falsas. Como essas implicações podem interferir no testemunho? Você, eu acho que já compartilhou um exemplo nessa relação de 12 anos depois, tirarem um testemunho, enfim. Olha, é impressionante, pessoal, como o decurso do tempo, ele influencia na falsa memória. No meu mestrado, eu fiz 2 experimentos, um envolvendo sugestionabilidade e outro decurso do tempo, a sugestionabilidade e o decurso do tempo, e um outro envolvendo o grau de violência de crime.
Então, foi feito experimento com um roubo que era retratada uma ameaça, não chegava a ter uma agressão, e havia um furto. E aí as pessoas, eram 2 grupos, né? Aí a gente fez um experimento com eles. No outro, era o decurso do tempo e a sugestionabilidade. E nesse segundo, nós constatamos que o decurso do tempo criou mais falsas memórias do que a sugestão, cara. Olha que interessante, Arthur. E aí, ainda tem um negócio que, essa daí eu vou ficar devendo. Nessa negócio de ler, não sei quantos mil artigos, eu li num artigo da Loftus que a falsa memória, ela se firmava após mais ou menos 28 dias. E foi exatamente o que nós pegamos numa pesquisa, cara. Então, nós mostrávamos o vídeo para as pessoas, fazíamos a sugestionabilidade e tal. E aí fazíamos uma primeira questionário, né? Survey e tal. Depois, passados 14 dias e depois passados 28 dias. Yes. Então, era o mesmo questionário. E aí nós íamos vendo como a memória das pessoas ia alterando pelas respostas que eram dadas. Então, segundo esse possível artigo da Loftus e o que você teve aí no seu trabalho, seria não vou falar a sugestão perfeita, mas a sugestão ideal ou a mais adequada, na verdade, para ter esse depoimento, seria em torno, então, de 25 a 35 dias, flutuando nesses dias? Mas para o sistema de justiça, pessoal, isso não vai funcionar nunca. Não acontece. Nós temos primeiro, e olha só como o sistema de justiça tem que ser repensado. Nós temos uma fase de inquérito, a pessoa vai ser ouvida. Então, ela é ouvida ali. Quando tem o processo, o Ministério Público denuncia, ou então é apresentada uma queixa-crime, tá? Ela é ouvida de novo. Só que o tempo passa. E se ela... ela pode ter contato com pessoas que participaram de um crime? Ou algo pode. Ela pode meu. É comum, por exemplo, um policial, não sei se a Suane passava por isso, o policial, quando ia depois... Doutor, eu posso ler o meu interrogatório anterior? Olha. Meu depoimento? Com aí, por exemplo, certeza, eu deixava, mas hoje eu vejo que era um equívoco enorme da minha parte. Uhum. Porque qual era ele lendo, Matheus, qual é ele vai reorganizar muitas coisas que talvez ele não falaria nesse segundo depoimento. Né? Com certeza. E até com medo de se complicar, né? Exatamente. Com certeza eu pensaria assim, poxa, se eu falei isso no primeiro, eu vou manter isso que eu falei, né? Com certeza. Porque há o chamado falso testemunho, né? Perfeito. Então a pessoa ainda pode se arranjar uma bronca com isso aí. Olha, interessante. Pode compartilhar. Parênteses. Essa pós-graduação em neurociências, vocês estão escutando bem que eu coloquei... Não, está perfeito. Então, a gente acha, num primeiro momento, Arthur, que as pessoas mentem. A gente não ouve falar em falsas memórias. Não conscientes, não intencionais. E essa pós-graduação em neurociências, ela me alertou muito nesse aspecto. Muitas vezes a pessoa, ela não tem a intenção de faltar com a verdade, digamos assim. De fato, ela está acreditando que aquilo é verdade. Ela está acreditando, é uma falsa memória. Uhum. E aí complica mais ainda a questão relacionada com a prova oral. Me tirou ainda mais confiança da prova oral. Agora, por outro lado, não é, Arthur? Nós temos nos autos dos processos a documentação, que, de certa forma, é um guia também para que a gente possa valorar a prova oral, os depoimentos pessoais, as provas testemunhais, para nos dar um pouquinho de segurança em relação a essa prova oral. E é exatamente, Suane, a sugestão de você ver se há uma falsa memória ou não, é analisar as declarações que foram feitas com o contexto das outras provas, né? Uhum. Então, o conjunto probatório. O conjunto
Total, você não vai pegar, porque realmente a pessoa ela pode se equivocar em algum ponto. Hoje em dia, eu prefiro muito mais quando a testemunha diz assim, doutor, eu não me lembro. Me dá mais confiança. Dá um conforto maior, né? Porque senão não vai querer inventar, né, Matheus? É sinal que ela não está querendo inventar. Perfeito. Outra questão, Arthur, eu sempre observava se a pessoa ela estava falando com ênfase. A gente percebe, às vezes, que a pessoa ela está um pouco insegura na forma como ela fala. Ou ela fala com ênfase. Ela realmente tem a certeza de que aquilo que ela está falando é a verdade. Eu estou com a minha cadelinha aqui. Não importa. Tem um bichinho aqui, tem um mosquitinho aqui, ela está enlouquecida, querendo pegar um mosquitinho. Mas agora, com a questão das falsas memórias, por vezes a pessoa ela pode ser enfática naquilo que ela está falando, porque para ela está falando a verdade. Né? Ela está acreditando numa falsa memória e, na verdade, aquilo não é real. Então, para nós, é super difícil, é mais confuso ainda, é mais complicado ainda. Matheus, com relação à pergunta reitora aí que tu lançaste, há um experimento bem interessante realizado num fato pessoas vivenciaram o crime, tá? Que viram o crime, até teve gente baleada, se não me engano, não morreu. Foi lá nos Estados Unidos, o cara foi roubar uma loja, o negócio saiu, teve tiroteio e tal. E o interessante é que a criação de falsas memórias foi mínima. Aí é por causa das emoções, né? Da gravidade da valência emocional ali, né? Arthur, aproveitando isso que você compartilhou, e a Suane também, talvez então, não sei se é isso atualmente, mas o mais adequado seria, né, quando for aí, recolher esse segundo depoimento dessa mesma pessoa, não compartilhar isso com a pessoa e somente o juiz ali terem acesso a esses depoimentos para ter essa comparação também, porque talvez a pessoa faça um segundo depoimento enfatizando algo, como a Suane disse, porque ela de fato acredita que aquilo é uma verdade, mas é uma falsa memória, né? E aí você pode analisar depois. Com certeza. Evitar que ela leia, porque existe a autossugestão, né? Exatamente, ela vai reforçar. Ela vai ler o que ela falou e diz, não, se eu falei é porque eu estava certa. Exato. Eles faziam isso, Arthur, na época em que eu fazia audiência criminal. Quando era membro de órgão de segurança pública, eles chegavam e diziam, não me lembro, faz muito tempo, posso dar uma olhadinha ali no depoimento do inquérito policial, e a gente realmente passava e Mas, eles isso é permitido ainda, Su? Isso é permitido ainda? É aberto assim? O juiz pode decidir isso? Você pode ler de novo? Olha, eu faço uns 10 anos para mais que eu não faço audiência criminal, que eu não trabalho mais. A curiosidade, Matheus, é que há uma vedação no Código de Processo Penal Militar. No processo penal militar, há essa vedação da pessoa ler o testemunho que deu antes. Entendi. Bom, então aí para fechar o nosso encontro, para os próximos 5, 10 anos, talvez aqui também a Suane pode contribuir, os colegas que estão aqui no Zoom, como você enxerga as aplicações e os estudos das falsas memórias dentro da psicologia do testemunho e suas aplicações no sistema de justiça brasileiro? Há possibilidade de grandes mudanças ou você ainda sente porque é um caminho aí complexo, desconfortável, como aí os próprios colegas, aí, os juízes podem se adaptar em relação a isso? Enfim, você pode compartilhar. Matheus, eu vejo, Matheus e Suane, com uma alegria muito grande que outras ciências, não só psicologia, neurociências, medicina... Economia comportamental, né? Venham a agregar ao sistema de justiça. Porque havia uma ideia de que o direito ele se vale por si só, o que é uma grande bobagem. Pô. O direito ele regula comportamentos humanos. Então, nós lidamos com seres humanos. Eu não sei a Suane, eu na faculdade, quando muito, tinha uma cadeira de medicina legal, que era para você estudar gente morta e não gente viva. Então, você vai lidar com pessoas e não tem uma preparação prévia, é bem complicado. Então, a partir do momento que você vê uma melhoria
né? Como tem ocorrido com essas decisões do STJ sobre teoria, sobre a psicologia do testemunho, sobre essa questão de reconhecimento. Então, a gente fica muito feliz que realmente, aos poucos, porque o Poder Judiciário é um poder, por definição, conservador, né? E avesso a inovações. Então, a partir do momento que nós vemos que essas inovações estão sendo bem aceitas, também, por exemplo, puxando aqui para outro assunto, a tal da inteligência artificial, está chegando, bicho, chegando junto. Então, é muito bom, porque você vê, poxa, nós estamos nos qualificando para uma melhor prestação jurisdicional, né? Aí, imagina, cara, é por isso que eu digo, eu tenho pavor quando o cara fala, tem que ter pena de morte no Brasil. Deus me livre. Vai que você condena o cara errado, pô, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Aí, a responsabilidade disso é gigantesca. Nós estamos, e eu já passo. Eu peguei o processo, Suane, essa aqui parece até piada. Mas nós não pegamos a piada. Tá falhando. O processo contra, digamos, João. Fala de novo. Eu peguei o processo contra determinada. De novo. Tá falhando. Tá. Tava bom, mas aí quando você falou piada, aí deu uma piada a conexão. Ela falhou. Bom, estão ouvindo agora? Perfeito. Tá. Pronto, eu peguei um processo contra um sujeito, então João da Silva. Certo. E aí foi. E aí, na hora de mandar de prisão, o cara se apresentou e disse, eu nunca cometi crime nenhum. O cara tinha um irmão gêmeo que cometeu o crime e usou a identidade do irmão, cara. Olha só, cara. Impressionante. Agora, imagina claro, é uma situação fácil de provar, né? Ele tinha um irmão e tal. Agora, imagina, bicho, se tem pena de morte e tu matou o irmão errado. Não, pode acontecer. É incrível, mas... Não, mas os caras, aqueles gêmeos idênticos, os caras não mudavam nada. Até o cabelo era igual. Mas a gente não precisa nem assim, porque é um fato aí que é raro de acontecer, né, com gêmeos, mas uma pessoa que identifica uma pessoa que é muito similar de um assalto, ela pode condenar essa pessoa de maneira errada, como já aconteceu e tem envolvido com esse projeto que você acabou de compartilhar com a gente, né? Pode acontecer. Não, é impressionante, erro judicial acontece, coisas absurdas acontecem. Eu tive um colega de faculdade, universidade pública, federal, ele foi expulso, enfim, foi tudo anulado, cancelado, porque o irmão gêmeo dele foi fazer o vestibular no lugar dele. Caramba! E aí, eram vários Como descobriram dias. isso aí, Suane? Descobriram porque a fiscal de sala deu uma paquerada Olha só! No irmão dele, e aí eles brigaram no meio do vestibular, e o irmão dele não foi fazer no último dia, algo assim, e daí ela viu que eram pessoas diferentes. Meu Deus. Então, gente, aí, fica depois... se você tem um irmão gêmeo, não paquere no vestibular, hein? Isso. E aí eu não sei como é que se desenrolou, mas ele iniciou a faculdade. Ele fez alguns semestres, eu acho que foi muito judicialmente. Foi um tempo depois. Sim, foi um tempo depois. Mas para ver o absurdo. O comportamento humano é realmente interessantíssimo. Mas eu concordo com o Arthur, no meio jurídico há uma dificuldade muito grande em relação à interdisciplinaridade. Por outro lado, realmente, no meio jurídico, tudo caminha muito lentamente. Até, Arthur, em função do excesso de trabalho que a gente tem que focar na matéria jurídica, e aí a gente tem pouco tempo até para focar em outras ciências. Mas se a gente já tem esses precedentes jurisprudenciais, especialmente em âmbito nacional, STJ, me parece que o caminho é, daqui a alguns anos, se questionar, sim, a questão da prova oral sob o enfoque do falso testemunho, das falsas memórias, né? Das falsas memórias. Aí você tem aquele
falhada agora, Arthur, de novo. Especial, né? Depoimento. Poxa vida. Aquele depoimento sem dano que as crianças fazem, né? Uhum. Ajeitar aqui. Mas é interessante vocês compartilharem isso, porque, de fato, até chegar lá uma decisão, uma mudança, essa mudança é gradativa, é complexa, é demorada, mas só de acontecer, por exemplo, um encontro desse online no YouTube, outros grupos, pós-graduação, enfim, isso vai trazendo aí, exatamente. Né? Desperta a curiosidade, desperta o alerta para que a gente tenha mais parcimônia na valoração de provas orais, de depoimentos. Perfeito. Arthur, palavras finais, quer contribuir com alguma coisa aí no finalzinho, um recadinho? Não, agradecer a oportunidade de tratar, né, desse tema que eu gosto tanto. Inclusive, Suane, eu entrei no mestrado da Infam para reproduzir uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Pesquisa feita com juízes para avaliar o conhecimento deles sobre memória e as distorções na memória. Eu vou até compartilhar aqui, Arthur, que eu tenho aqui, esse trabalho aqui, né? Esse trabalho, né? Na tradução é o que os juízes pensam e sabem. Os juízes americanos, né, sabem e acreditam sobre testemunha ocular, né? Que é o... Sim, testemunha ocular. Eyewitness. E aí eu vou replicar esse estudo com juízes estaduais e federais, tá? E aí, para fazer um apanhado, comparar aqui se há diferença entre juiz estadual, federal e tal, e comparar também com o resultado que eles obtiveram lá. Vou pegar basicamente o mesmo questionário, que é um questionário curto, e fazer essa comparação, né? Sensacional. E a ideia é propor, por exemplo, uma das conclusões deles é a necessidade dos juízes se qualificarem sobre o assunto, porque o povo não tem um grande conhecimento, né? E eu vejo que há muito interesse, Suane e Matheus, porque quando há qualquer curso sobre neurociências que eu tenho participado, né, junto às escolas da magistratura, o pessoal voa. São lotados. Inclusive, nós ministramos juntos. O último aí foi a gente ministrou. O pessoal não vê, cara. O pessoal 40 vagas ali. Eu participo. Eu já participei, cara, fora aquele nosso, mais uns 3 ou 4. E o pessoal gosta mesmo, assim, tem muito interesse. E aí a gente fica muito feliz com isso, né? Perfeito. É a vontade dos colegas de melhorarem, para que o trabalho, né, que na verdade é um trabalho nosso, se reverte em favor da sociedade, seja melhor. O bem-estar da sociedade, enfim. É verdade. Se for, quanto mais, digamos assim, mastigadinho, melhor. Exato, porque é a complexidade, né? Isso, pela falta de tempo que a gente tem, esses cursos são muito bons, porque entrega o conteúdo mais mastigadinho, aquilo que é mais importante, e a partir dali desperta o interesse. Exato. Perfeito. Su, quer uma palavrinha final? Só agradecer. Eu que agradeço, sempre aqui presente, questionando você. A Monique não está presente hoje aqui, mas também sempre presente. Não tive presente nos últimos 2 em função de viagens, mas vou assistir. Show de bola. Agradecer ao Arthur, vocês, todo mundo. Legal. Obrigadão de novo, Arthur, Suane, Sheila, Mariana. Até a próxima. E também, em breve, nós teremos aí a aula da segunda turma, que também vocês da turma 1 podem participar, tá? Vocês ganharam esse presente. Beleza, gente? Obrigadão, viu? Um beijão para vocês. Obrigada. Beijão, tchau. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.